Louvar ao Senhor, estamos na terceira parte da nossa exposição sobre oração e nós temos um tema muito instigante. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final, não pulasse, não viesse a tentar acelerar o vídeo. Tem que ir até o final, querido, para você entender, para que você não venha a ter uma interpretação às vezes incompleta. Nosso tema de hoje será sobre oramos errado? Por isso não somos atendidos? A nossa base bíblica se encontra no livro de 1 João, no seu capítulo 5, verso 14. Queridos, é muito interessante porque a gente já vem fazendo uma série sobre oração e nós falamos sobre a importância da oração. Falamos na semana passada aí sobre também as modalidades de orações e tudo mais. Eu gostaria que você visitasse o nosso canal e pudesse ver todo o material para que você pudesse chegar até para que você pudesse entender. E se caso você já viu os anteriores, seja bem-vindo para você entender melhor sobre a oração. E hoje nós temos esse tema muito especial. Por isso eu quero convidar a todos que fazem parte dessa comunidade que gosta de estudar, que gosta de entender a palavra de Deus. Esse é o canal especial somente para você. Por isso, vamos ler a palavra. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Esse é o canal Frutificai oficial, começando agora. Mais uma vez aqui fazendo menção a essa terceira parte, onde nós estaremos falando sobre a oração mais uma vez e nós iremos falar de um tema um pouquinho diferente. Oramos errado? E será que esse é o motivo de não sermos atendidos? Bom, e aí eu quero falar sobre uma pergunta que acaba nos instigando, porque falar sobre esse assunto nós temos que entender o seguinte: a pergunta pode ser essa: será que é a maneira que nós oramos é que está errada? Ou o objetivo pelo qual oramos está equivocado? Para responder essa pergunta, querido, nós vamos analisar o que a palavra nos diz e eu vou tentar elencar isso pelo menos em 3 tópicos. Não vou conseguir exaurir todo o tema, não vou conseguir falar sobre tudo, gostaria muito, mas o vídeo ficaria muito longo. Mas vou falar dos pontos dos quais eu acredito ser importante e espero edificar a sua vida e a sua família também. Primeiro momento, esse é o primeiro tópico no qual eu vou falar, há maneiras para se orar, queridos. Isso é muito importante porque nós vemos exposições falando se orar em pé, orar deitado, orar com os olhos abertos, orar com os olhos fechados. Que modo será que deveria ser reprovado ou impeditivo de repente, você ter uma oração atendida? Será que a maneira como você ora, se você estiver deitado, não vai ser atendido? Se você estiver com seus olhos abertos, também não vai ser? Será que isso é algo que o mestre deixou, alguma regra? Bom, nós podemos ver em Isaías, no seu capítulo 38, nos versos 2, 4 e 5, nós temos uma passagem onde Ezequias, ele estava deitado com o seu rosto junto à parede e ele faz uma oração. Neste momento, ele faz a oração porque anteriormente Isaías tinha chegado perto de Ezequias e dito para ele arrumar a casa. Arrume a sua casa, porque certamente você vai morrer. Ele sabia então da sua morte, ele sabia da vontade de Deus através do profeta. Então, deitado mesmo, ele já estava enfermo, ele faz uma oração. E, segundo a palavra de Deus, essa oração, ela fez com que o Senhor falasse com Isaías para retornar e ali mudasse a palavra que ele tinha dito. E ali, então, ele teria mais anos segundo a vontade de Deus. Queridos, isso nos dar um exemplo muito claro de que a nossa postura corporal, ela não influencia no fato da nossa oração. Não quer dizer que se
nós acordamos e naquele momento oramos, estamos deitados e oramos, não quer dizer que nós estamos com negligência e nem ao mesmo com desrespeito ao nosso Deus. Nós estamos orando, porque a grande verdade é que o Senhor atendeu a Ezequias não por causa da sua postura, mas sim pelo coração, pela intenção e pela pureza do que ele estava pedindo. Então, queridos, eu queria desmistificar, eu queria retirar esse tipo de rótulo onde a pessoa precisa estar sempre com os olhos fechados. Ou quer dizer, se você tem a vontade de falar com o seu Criador durante uma caminhada, você não pode fazê-lo, porque você deve estar com seus olhos fechados. E você não pode também orar na sua cama deitado quando você tem uma vontade implícita de falar com o seu Deus. Por quê? Porque a oração deve ser de joelhos. Ou vou até melhorar, a oração com poder é de joelhos. Queridos, devemos entender, devemos concluir que a maneira ou a postura corporal no qual você estará orando, ou até a forma se é de olhos fechados ou abertos, ele não vai influenciar no resultado da sua oração. Isso não vai tirar o seu crédito de estar falando com o seu Deus e nem vai te distanciar dele. A oração nos aproxima do Criador. Então, naquele momento em que você está entronizando o Mestre, é o momento em que ele se aproxima de ti. Então, esse primeiro tópico que eu posso dizer é algo que já foi dito por alguns, já foi colocado até ensinos sobre tal. E, queridos, judeus oravam em pé, junto ao Muro das Lamentações. Então, entendam, a postura corporal não vai ser impeditivo para que você possa ter o resultado da sua oração e nem mesmo ser atendido. Bom, agora nós vamos entrar no meu segundo tópico. O segundo tópico fala motivo que atrapalha a resposta da oração. E eu peço toda a sua atenção para que a gente possa ter aqui um entendimento correto, tá, queridos? E esse aqui eu fui bem extensivo e teria muitos outros, mas eu quero falar dos principais para que nós possamos tentar ajudar aquele que de repente quer entender um pouco melhor sobre oração. Primeiro, objetivo errado. E como a gente pode entender que o objetivo é errado, queridos? Vamos então ler a palavra que fala em Tiago, no seu capítulo 4, nos versos 2 e 3. Ele fala o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Por que pedis e não recebeis? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Queridos, o objetivo aqui que Tiago está falando, que Tiago está expondo, exatamente, primeiro, a pessoa não está pedindo. E se pedir, pode ter o risco de pedir mal, porque vai gastar com seus deleites, com a sua vontade. O objetivo da oração, ele tem que ser correto. E também eu posso dizer que o sentimento no qual está sendo feita essa oração também tem que ser correto. A oração, ela pode ser comparada a uma coordenada, queridos. Se uma coordenada é entregue errada, você nunca chegará no seu destino. De igual forma, se você faz uma oração no qual Tiago está elencando aqui, primeiro, onde você não pede, porque você ali tem muitos sentimentos dos quais Deus não se agrada, e no final pede, mas ainda pede mal, porque no final das contas tem o objetivo de gastar consigo próprio, de fazer a sua vontade. Então, naturalmente, queridos, isso é um motivo impeditivo de uma oração ter a sua eficácia. Bom, segundo aqui que eu posso colocar dentro desse tópico é: a quem está sendo pedido? Quem é essa pessoa no qual você está pedindo? Porque olha a palavra que diz em João, no seu capítulo 16, verso 24. Até agora, vocês não me pediram nada em meu nome.
peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Em nome de quem, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Se nós pedimos, nós temos que entender que eu quero aqui elencar que não existe mediador para isso. E assim como também não existe aquele irmãozinho mais espiritual que vai fazer oração por ti. Primeiro lugar é você e Deus. Então, peça, mas em nome de Jesus. Então, eu posso assim comparar que se a gente aqui tem uma carta ou uma mensagem, é evidentemente que a gente quer que chegue endereçada àquela pessoa, então naturalmente ela estará nominal àquela pessoa. Assim é a oração, queridos. Ainda que você esteja entendendo que, nossa, se eu estou falando com Jesus Cristo e Ele sabe de todas as coisas, eu não preciso ficar falando, não, precisa, queridos. É em nome de Jesus que você está fazendo essa oração. É a Ele, é para Ele. E com certeza a sua resposta também virá dele. Então eu coloco aqui como, vamos dizer, um subtópico, né? Que você, a quem está sendo pedida a sua oração. E isso daí eu incluo aí várias vertentes de várias pessoas que pedem, mas pedem de forma subsidiária e não pedem de forma direta ao nosso Criador. Bom, em terceiro subtópico, dentro desse segundo, eu posso dizer, queridos, que o convívio familiar também é determinante. A Bíblia nos traz uma referência muito importante, do qual nós temos que ter total atenção. Em 1 Pedro, no seu capítulo 3, verso 7, ela fala o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágeis e co-herdeiras do dom da graça da vida, e de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Queridos, a primeiro instante eu gostaria de dizer que essa palavra a vocês, maridos, é claro que aqui em 1 Pedro está falando sim aos maridos, mas temos que entender que se aplica sim à esposa. E aí você pode me perguntar, mas por quê? Por que que se ele está falando que é aos maridos, por que que se aplicaria à esposa? Muito simples. Porque no casamento, os dois são uma só carne. Então, queridos, a harmonia no lar é importante e deve ser mencionado em uma aplicação de ambas as partes. Não é somente o homem responsável por essa harmonia, mas é também a esposa. Então é natural para que as orações não sejam impedidas, de que ambos estejam engajados para que haja assim uma harmonia, haja assim uma paz dentro do lar e de que não haja desrespeito, não haja agressão, não haja qualquer tipo de coisa que desabone o seu casamento, o seu relacionamento. E aí eu teria que falar de um assunto que eu falo muito, mas nesta exposição não posso me estender, que seria o casamento. Então, queridos, entendam, convívio familiar é muito importante também para o momento da oração. Imagine se o marido faz uma oração e a esposa faz outra oração e os dois não estão em concordância. Como Deus fará nessa situação, meu querido? É evidente, queridos, que o Senhor irá responder a ambos, mas a cada um terá uma resposta. E aí caberá a pessoa entender o que Deus está respondendo. Bom, agora indo para mais um último subtópico dessa parte, eu tenho que falar da oração sem fé. Queridos, oração sem fé, como já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, imagine fazer uma oração e iniciar um diálogo com Deus sem fé. É impossível. É muito difícil.
E nós temos aqui também uma concordância bíblica no qual podemos falar. Se encontra em Marcos, no seu capítulo 11, verso 24, que diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-la-eis. Se você pede, orando e crendo, receberá. Mas calma que tem uma ressalva, calma que tem um porém. Mas o primeiro aí nós temos que entender, sem fé não tem como fazer. Tanto que também tem em Tiago dizendo que a oração da fé curará o enfermo. Então, queridos, nós temos que entender que a oração ela deve ser feita com fé. Sem fé, queridos, é difícil. É um fator impeditivo, é um fator que naturalmente traz um atrapalho a você ter a resposta à sua oração. Bom, agora podemos falar do nosso terceiro tópico e último, que seria o motivo de frustração ao orar. Queridos, não é uma coisa isolada e nem mesmo pouco recorrente muitas pessoas se frustrarem em relação às respostas que têm às suas orações. Mas aqui eu volto a falar sobre o nosso texto base, que se encontra em 1 João, no seu capítulo 5, verso 14, que diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Como que nós nos aproximamos de Deus? Em oração. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, queridos, ao orarmos, nós temos, primeiro, certeza de que Deus nos ouve. Em segundo, temos um momento de aproximação com o Eterno. 3, nós temos resposta à nossa oração, exceto, é claro, os fatores que eu mencionei anteriormente que acabam atrapalhando essa resposta. Bom, são 3 pontos. Eles são reais, mas será que oramos errado? Será que pode acontecer tal coisa? Podemos ficar sem resposta na maioria das vezes? Não. A maioria das orações tem a sua resposta. Mas o que acontece, querido, muitas das vezes é que a resposta nem sempre é conforme a pessoa espera. A resposta nem sempre é positiva, como é, na maioria das vezes, o que temos em nosso coração. Se oramos, se pedimos, é porque naturalmente nós temos a fé de que receberemos. Mas às vezes nós temos que entender que não é porque a resposta é negativa é que está tendo uma luta espiritual, não é porque está tendo impedimento, é porque a resposta de Deus é não. Nós temos que entender que até a oração de Jesus Cristo, em Mateus 6, quando ele fala que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração modelo de Cristo é de que a vontade do Pai seja soberana. Então é natural, queridos, que nós temos que ter a consciência de que sim, nós podemos colocar diante de Deus a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa necessidade. Mas nós temos que entender de que a resposta a essa oração, ela tem que estar de acordo com a vontade do Pai. Se a resposta ela é positiva, glorifique ao Senhor. Se a resposta ela não é positiva como você esperava, glorifique ao Senhor. Porque toda a resposta de Deus ela é positiva, ainda que não seja segundo a nossa vontade. Porque ela é para o nosso bem. É para benefício nosso. Então nós temos que entender esse fato de que esse tema ele foi dado exatamente por isso. Nós oramos errado, podemos até ter orações erradas. Podemos até não ter a melhor dicção para falar com Deus, termos os melhores
vamos dizer, as melhores frases dos quais, mas não é isso que importa. Primeiro, o Senhor vai estar sondando o seu coração. Ele estará olhando para ti por dentro e Ele estará lhe entendendo. Agora, mais uma vez, eu coloco aqui diante de todos os amados o que eu acredito e que eu quero passar e passo mais uma vez para vocês. A nossa oração, queridos, não é para mudar a Deus e nem mesmo mudar aquilo que Deus tem planejado. A nossa oração, ela tem como principal motivo nos mudar. Exatamente porque os maiores benefícios que nós temos ao orarmos é edificação e aproximação com o Eterno. E cada vez que isso acontece, é motivo de sermos abençoados. Por isso, nós temos que entender que a oração bem feita, a oração perfeita, é aquela que não está olhando para o resultado dela, mas está esperando o resultado que vem do Eterno. O resultado no qual Deus, com certeza, trará na tua vida. Então, querido, se você até agora tinha a esperança de que eu desse um método por que a oração falha ou por que Deus não responde, não é isso que acontece, porque a palavra ela não nos dá esse respaldo. E eu gostaria que você ficasse alegre, porque mais uma vez Deus nos dá a direção para orarmos de forma correta, nos dá a direção para recebermos a resposta dele. Por isso, que Deus possa abençoar a tua vida. E eu quero te agradecer mais uma vez por estar vendo esse estudo. E quero te convidar, semana que vem é a última parte dessa série falando sobre oração. Olha, tem uma surpresa surpreendente para você, algo que eu vou fazer de diferente. Espero que vocês gostem e mais, que o Senhor possa lhe inspirar para que você tenha esses momentos de aproximação com Ele, que você aproveite agora para orar e para falar o quanto você precisa desse Mestre, que é tão maravilhoso. Que a paz do Senhor venha sobre ti e esteja contigo e tua família, em nome de Jesus.